Olá, meus amigos, tudo bem? Eu sou Raniel Linhares, esse é o canal Engenheiro do Dinheiro, o canal que ajuda você a se relacionar melhor com o seu dinheiro, lhe dando opções de investimento, lhe dando dicas para economizar mais, inclusive lhe dando dicas para conseguir outras fontes e outros tipos de renda, certo? Hoje eu vou passar para vocês como se escolhe as ações quando for operar na Bolsa de Valores, certo? Então, esse é o processo mais importante da operação, a escolha das ações que você vai trabalhar, quais são as empresas que você vai se associar. Então, é nesse processo onde requer a sua maior atenção, certo? Quais são as empresas que você vai operar, quais são os critérios, tanto que você vai julgar antes agora de comprar as ações, ou até mesmo quando você já comprou, ao analisar o andamento do mercado e a evolução dos ativos aí que você adquiriu, tá certo? Antes disso, não esqueça, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, nós temos vídeo todas as semanas e dê aquele joinha. Isso é muito importante para o YouTube propagar o nosso vídeo e fazer com que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento, tá certo? Antes de qualquer coisa, vale salientar, nós operamos aqui no Brasil na B3, né, que é a Bolsa Brasil Balcão. Lá tem a oferta de ações primárias, que é a ação que é oferecida pela primeira vez pela empresa, para que você possa adquirir, e a ação secundária. Qual é a ação secundária? No caso, eu já comprei uma ação primária da empresa, certo? E agora repasso para um outro comprador. Então, essa é a ação secundária, o processo secundário de venda, certo? Eu separei para vocês dois métodos que são os métodos mais utilizados pelos analistas do mercado, para que se possa ser feita essa escolha das ações, certo? Que é o método técnico e o método fundamentalista. Vamos ao método número 1, que é o método de análise técnica, certo? Na análise técnica, você vai analisar o gráfico da empresa, você vai analisar o volume de compra e venda, certo? Para tudo isso, para que você saiba qual é o momento certo de comprar e qual é o momento certo de vender, certo? Porque é aí que está a sua margem de lucro, né? A ideia é que você compre mais barato, para que quando essa ação esteja valorizada, você venda ela mais caro, tá certo? O que é que eu vou ver lá no gráfico? Você vai pegar o gráfico, você vai abrir aí pelo menos, na pior das hipóteses, um período de 6 meses, o ideal é que você visualize aí de 6 meses a 1 ano, de 1 ano a 5 anos, para você ver como é que essa empresa vem se comportando no mercado, né? Então, para você ter uma ideia da constância dela, da pujança, se ela sempre está crescendo, pode ser que ela tenha tido um pico e não cresceu mais, certo? Quando você abrir todas as empresas da Bolsa Brasileira hoje, você vai ver que vai existir uma queda imensa ali por volta de março, por volta meada da segunda quinzena de março. Foi quando o coronavírus chegou bem forte aqui no Brasil. Algumas cidades e estados passaram a decretar lockdown, né? Algumas indústrias tiveram que fechar, então a economia praticamente parou, né? Eu já comentei com vocês aqui, a bolsa ela tem essa sensibilidade a tudo que acontece, absolutamente tudo que acontece afeta o valor das ações e afeta esse volume de negociação, certo? Então é sempre bom estar atento a esses critérios. Então vamos lá, você abriu o gráfico, você analisou qual o histórico da empresa, né? A empresa está com a tendência de alta, a empresa está com a tendência de baixa, certo? Então, a partir daí, você vai começar a ver, dentre todos os gráficos que você vai abrir, dentre as empresas que você escolheu inicialmente para avaliar e para comparar, certo? É importante que sempre que você for comparar uma empresa com outra, que ela seja do mesmo segmento, né? Então, eu quero aqui uma empresa de saneamento. Então, eu vou comparar a companhia de saneamento do Paraná, por exemplo, com a companhia de saneamento de São Paulo, certo? Qual é a empresa mais saudável? E a partir daí você faz as suas escolhas. Então você analisou o gráfico, né? Você pegou aqui o gráfico de uma empresa que ela vinha muito bem em janeiro, vinha muito bem em fevereiro, em março ela desabou, né? Mas é uma empresa que quando você analisar e quando você analisar os fundamentos, que daqui a pouco eu vou passar para você, você vai ver que é uma empresa que tem segurança. Então você vai dizer, olha, essa empresa estava valendo R$ 50 a ação em janeiro. Agora em março ela teve uma queda devido ao circuit breaker, devido à questão do coronavírus. Ela está em R$ 25, em R$ 35. Mas eu sei que ela tem potencial para crescer. Então você vai usar esse critério, vai comprar essa ação para que esperando ela valorizar. Né? Esse é só um dos critérios e é só uma das opções que, como eu falei para você, quando você começar a ver todas as opções de critérios aí que você tem, você vai fazer suas próprias escolhas, né? Você vai juntar todos os seus critérios e vai dizer, olha,
O analista é você, a escolha das ações é você. Aqui nós estamos dando todos os mecanismos suficientes para que você tenha propriedade para escolher. Não, eu vou apostar nessa empresa porque eu realmente acredito que ela vai crescer, certo? Porque embora nós analistas entendemos os sinais que o mercado dá, né, por já ter mais um tempo de experiência, não existe certeza, né? No mercado, se existisse certeza, não existiria mercado. Porque quem tem certeza acertaria muito, né? Sempre teria lucro e o mercado iria quebrar. E essa não é a lógica do mercado. Então, requer muito conhecimento, muita análise, que você tenha à sua disposição o maior número de dados possíveis, certo? Então, só para finalizar aqui, com relação ao método técnico, você vai pegar o gráfico, você vai analisar tendências de alta, tendências de baixa. Você vai analisar períodos de 6 meses a 1 ano para saber como é que essa empresa tem se comportado, a constância dela, né? Então ela está numa linha ali de um valor já razoável, ela não fica variando muito, ela tem um espaço para crescer, então você vai avaliar isso, certo? E sempre que você tiver de posse dos dados, o que vai diferenciar você dos outros traders é saber o momento certo de comprar e saber o momento certo de vender, tá certo? Então é esse o método técnico. Vamos agora à análise fundamentalista, certo, pessoal? A análise fundamentalista, ela analisa os aspectos macroeconômicos da empresa, ela analisa a saúde financeira da empresa como um todo, ela quer aqui um retrato, né, um retrato como é que está essa empresa, como é que essa empresa tem se comportado nos últimos tempos e como é que ela vai se comportar daqui para frente, né? Então ela analisa aspectos de gestão, ela analisa aspectos de governança, quantos colaboradores tem, como eles são tratados, como é esse planejamento da empresa a longo prazo, como é a liquidez, a empresa tem dinheiro em caixa, a empresa tem perspectiva de crescimento, certo? E importante é que eu já vou dar a primeira dica para vocês. Esses fundamentos são super simples de encontrar. Existem 2 sites que eu já usei bastante e uso muito, né? Eu usei muito o Fundamentei. Né? Hoje em dia eu uso o Status Invest e é o site que eu indico para vocês por ser grátis e por ser extremamente completo. Depois eu vou fazer um vídeo para vocês mostrando como é que usa ele aí, como é que você acha todos os dados para ficar mais simples, certo? Mas ele é bem simplificado. Lá, quando você for buscar, na busca avançada em ações, que lá também tem fundos imobiliários e outros tipos de investimento, em ações, você colocou aquela sigla, por exemplo, Azul 4, PET 4, e você vai encontrar todos esses fundamentos que eu estou passando para você, tá certo? Então lá já vem tudo detalhado, tudo mastigado, você não vai ter que calcular não, você vai ter já basicamente que só analisar na sua frente, certo? Então você vai ter muita facilidade para fazer isso. Dentro desses critérios, eu separei aqui para vocês já 4 critérios, que são, na minha visão, os principais, né, que você analisa da empresa, e já com as margens que eu considero ao analisar esses critérios. Essa margem universal é uma regra? Não é. São critérios que eu utilizo como uma margem de segurança, certo? Que você pode utilizar e que você pode não utilizar. Como eu falei para vocês, nesse universo de investimentos, os investidores não são iguais. E por que eles não são iguais? Porque nós não somos iguais? Porque cada um sabe o risco que está disposto a correr, né? Muitas vezes, para você ganhar uma margem de lucro muito grande, muito rápido, você vai estar exposto a um risco muito grande, né? Também de perder muito. Ao mesmo tempo que você pode trabalhar com a margem considerável, que é uma margem de lucro muito boa da Bolsa de Valores, mas no médio prazo, né? Que inclusive aqui nós estamos falando de movimentações e de operações de swing trade. Então vamos lá, eu separei 4 critérios para vocês. Eu anotei aqui para vocês. O primeiro critério é o dividendo yield, que é a parcela do lucro por cada ação, certo? Deixa eu explicar a vocês. Algumas empresas, elas repassam dividendos, certo? O que são dividendos? É a parcela de lucro que ela está repassando ali para você como acionista, certo? E por que eu digo algumas empresas? Porque nem todas as empresas, elas repassam esses dividendos, certo? E tem uma outra questão aqui que é interessante. Quando você compra a ação, você tanto pode lucrar, né? Se você compra no curto prazo, você pode lucrar comprando ela barata e vendendo ela mais cara, como se você compra num longo prazo e deixa lá. Por exemplo, se você compra um Itaúsa e deixa lá, você vai receber dividendos. BBDC4, que é um Bradesco, você vai receber dividendos. E outras diversas empresas, você vai receber o dividendo. Então, existem essas 2 formas de lucrar. Se o dividendo geralmente é 0,0, Itaúsa, por exemplo, agora anunciou 0,02 centavos por ação, certo? Não é muito, mas é um valor, dependendo do
do volume de ações que você tenha, que vai fazer a diferença no montante total e que você está recebendo lá com segurança e sem praticamente mexer no dinheiro, certo? Então esse é o dividendo yield, que é a sua parte do lucro, né? Como você tem direito a uma parte como você tem uma ação, você tem direito a uma margem de lucro. Existem muitas empresas que não tem dividendo yield. Então, se for um critério para vocês, né, para mim é um critério. É importante que a empresa pague um dividendo. Então, eu escolho empresas que tenham dividendo. Inclusive, quando você vai pesquisar lá no site do Status Invest, você pode dizer, olha, eu quero uma empresa que pague aqui um dividendo a partir de 1%. Uma empresa que pague a partir de 2, de 3, de 4. Tem empresas que pagam 10, 12% de dividendos, certo? Então, eu particularmente coloco a empresa que pague aqui a partir de 5%, tá certo? Então, a partir de 5%, você já consegue, já é uma margem, mas essa margem aí você que vai definir. Então, o primeiro critério é o dividendo yield acima de 5%, que eu uso, que você vai usar aí o que você achar melhor, tá certo? Segundo critério é o ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido, que você vai pegar o lucro líquido e dividir pelo patrimônio líquido, certo? Esse critério aqui de ROI geralmente se indica acima de 15, certo? Então, um ROI acima de 15 já é uma empresa confortável, já é uma empresa que tem uma rentabilidade agradável e que está aí em boa situação econômica e financeira. Tá certo? O terceiro critério é o PL, que é o preço sobre o lucro, certo? Quando você tá lá, você vê o PL, se for um PL muito alto, acima de 20, acima de 30, está dizendo que talvez aquela ação ela esteja super valorizada, né? Ela está com preço lá, mas que ela pode eventualmente aí o preço via desabar, acontecer alguma coisa, pode não acontecer, mas pode acontecer porque esse critério é utilizado para isso. Então nós indicamos aqui um PL por volta de 20, entre 20 e 15, é um PL numa margem tranquila, né? E o último critério, né, dos 4 que eu separei aqui da análise fundamentalista, é o LC, né, que é a liquidez corrente. O que é a liquidez corrente? É o que as empresas têm em caixa para pagar as contas dela no curto prazo. Né? E por que isso é importante? Né? Você imagina aí que seu João tem uma barraquinha aqui na esquina e tem seu João tem uma barraquinha na esquina e seu José tem outra barraquinha, certo? Se você for sócio de seu João, ele não tem dinheiro para pagar os colaboradores dele amanhã, né? Ele tem lá um pessoal que trabalha com ele, mas você vai aportar esse dinheiro, vai ser sócio dele, ele já vai usar seu dinheiro para fazer essas despesas ordinárias, essas despesas mais do dia a dia que ele não tem dinheiro sequer para se manter. Entra dinheiro, existe um fluxo de caixa na empresa, mas não tem liquidez, ele não tem dinheiro em caixa para pagar as despesas assim mais imediatas, né? E entretanto você tem a opção aqui do José, que ele tem a mesma barraquinha, só que é uma barraquinha organizada. José se organizou, fez um fluxo de caixa aí de pelo menos 6 meses, ou seja, você vai aplicar seu dinheiro na barraquinha de José e José não vai pagar funcionário, José não vai pagar fornecedor, não, ele vai investir no negócio e o negócio tem uma tendência a crescer muito mais. Então isso é importante de ter uma liquidez corrente boa ao analisar uma empresa, certo? O ideal é que a liquidez corrente seja acima de 1, tem que ser acima de 1 liquidez corrente. E o melhor cenário, acima de 1,5. Certo? Então, quando estiver analisando esses fatores aí, vocês já vão lembrar todos os critérios que eu falei. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se não se inscreveram ainda no canal, se inscrevam, dê o joinha, ative as notificações. Se gostou desse vídeo, envie para os seus amigos aí em compartilhar, certo? Todas as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, estão aqui na descrição do vídeo. Espero que vocês tenham gostado e fiquem com Deus. Até mais!